Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas Mário Negrão e Belmiro Valverde. Hoje nós estamos desfalcados do nosso centroavante argentino, Hugo Mengarelli, o nosso Tevez. Ele está numa palestra na Universidade Federal no Litoral. Senhores, finalmente o ano começou. Acabou o carnaval, acabaram os shows das bandas de rock e o ano começou e, pelo jeito, nós vamos ter um ano bem animado. Essa semana foi uma amostra do que será esse microcosmo do que será esse ano brasileiro. Nós tivemos uma semana que começou com a indicação, finalmente, de quem será o grande adversário, um dos grandes adversários do presidente Lula, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mais conhecido como Picolé de Chuchu. Também tivemos o depoimento do marqueteiro Duda Mendonça, que nada disse, entrou mudo e saiu calado. E também tivemos a cassação a não cassação de deputados acusados. Será que nós vamos ter um ano muito turbulento mesmo, Mário Negrão? Agora que ele realmente começou, e isso é uma mostra de que as coisas vão ser extremamente tortuosas ao longo de 2006? Eu acho. Sem contar a Copa do Mundo, né? Sem contar. Não, eu acho que nós vamos ter um ano muito difícil esse ano, difícil mesmo, né? Porque nós vamos ver a convergência, eu acho, de várias coisas que estão acontecendo, né? E você nota que esses caminhos vão se entrecruzar agora, vão dar resultados interessantíssimos. Quer dizer, um é a pseudo-melhora do Brasil, né? Que foi aquela coisa do sujeito que está com febre, baixou a febre, mas a tuberculose continua, né? E essa pseudo-melhora do Brasil, né, vai trazer uma opção de eventos, eu acho que vão culminar com o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no país geral. Vai ser um ano animadíssimo, né? Mas ao mesmo tempo assim, um ano assustador. Porque, sabe, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, de pensar o que um historiador daqui 100 anos diria desse momento, né? Porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente cria uma perspectiva nova, né? Eu acho que ele diria, o ano que o Brasil decidiu o seu caminho de verdade. Né? Quer dizer, qual o caminho que nós vamos tomar? O governo centralizado, esse tipo de coisa, ou vamos caminhar para neoliberalismo? O que vai acontecer com a gente? Né? E eu sinto que a única coisa que eu espero é que nós, brasileiros, estejamos à altura, né, da grandeza do momento histórico que está para acontecer. Nós estamos num ponto de convergência mesmo, como dizia lá o Fritjof Capra, né, o ponto de mutação. Sabe que em teoria sistêmica tem uma coisa interessante, que diz que a mutação acontece depois que o caos se maximizou. Então, quando o caos está no seu ápice, é aí que vem a mudança. Eu, como terapeuta de família, eu posso dizer isso categoricamente. As pessoas só mudam depois de crise, né? Quer dizer, o casamento se afirma quando alguém trai alguém, né? Nessa crise, ele levanta todo mundo e as coisas são decididas. Acho que o Brasil está caminhando para um ponto de mutação. E é interessante, até no decorrer do programa, hoje, ver se a gente consegue definir quais são os elementos desse ponto de mutação para a gente preparar para esse ano, que eu acho que vai ser histórico, né? Vai ser um ano histórico agora. Bom, você falou sobre como um historiador vai analisar daqui a 100 anos. O ex-ministro Pedro Malan tem uma frase interessante. Ele diz que no Brasil é difícil até adivinhar o passado, né? Primeiro, vamos fazer como aquele grande anatomista britânico e vamos por partes. Jack the Ripper. A indicação de Geraldo Alckmin, a escolha de Geraldo Alckmin para disputar a presidência contra o presidente Lula, que é candidatíssimo, embora ainda não assumido, você acha que ele tem chances? Eu acho que tem. Paradoxalmente, a candidatura do governador Geraldo Alckmin é mais blindada que a candidatura Serra. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o José Serra tomou um compromisso público de que iria passar os 4 anos na prefeitura. Passado 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 4 meses, ele estaria se afastando da prefeitura e entregando a prefeitura da maior cidade do Brasil para uma pessoa que não foi eleita, que esse rapaz, esse vice dele, Kassab, não foi eleito, ele foi eleito na esteira do Serra. Então isso frustraria os milhões de votos que ele teve. Não adianta aquela retórica que é comum, não, a pátria me chama, a pátria tudo se dá e nada se pede, nem mesmo compreensão. Estou respondendo apelo das massas. Respondendo apelo das massas, coloquei meu nome à disposição. As pessoas iam passar a campanha inteirinha dizendo, vem cá, se você mentiu até nisso, como é que nós vamos acreditar no resto do que você está dizendo? É aquela história do Groucho Marx, né? O que você prefere, acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a campanha certamente vai polarizar na questão da corrupção e já fica bem evidente que uma das tentativas do grupo do PT, do presidente Lula,
é trazer o PSDB para dentro da discussão e dizer, viu, nós não somos diferentes do que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Com a privatização, e realmente você, quando abrir essa porteira, essa caixa de Pandora, você vai ver o que vai sair, né? E tem muita coisa do governo Fernando Henrique Cardoso também que não é exatamente aromática, né? Então, eu acho que o governador Geraldo Alckmin está fora dessa discussão. E o Serra não estaria. Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, os 4 anos, ou 8 anos praticamente, e ele não estaria nunca, ele estaria sempre tendo que defender o governo do Fernando Henrique Cardoso, que o Geraldo Alckmin não tem. Essa crítica que agora começa a ser martelada pela própria oposição, de que o Alckmin é sem saboroso, isso é uma tolice. O Mário outro dia disse uma coisa aqui ótima. Nós não estamos convidando o Geraldo Alckmin para ser o animador de auditório, nós estamos cogitando dele para ser presidente da República, e o presidente da República não precisa ser divertido. E sem sabor, convenhamos que nós já deixamos o canibalismo há alguns séculos. Faz tempo, né? Desde o tempo do Hans Staden, que ele está fora de moda já no Brasil. Né? Chuchu com o temperinho certo até que não fica ruim, né? Claro. Agora vão querer grudar nele algumas coisas, que ele é da TFP, da Tradição, Família e Propriedade, da Opus Dei. Se ele for da Opus Dei, tome cuidado com ele, porque a Opus Dei é muito influente no mundo inteiro e não é de se jogar fora o apoio da Opus Dei, não, né? Apesar dessas bobagens todas que o Dan Brown escreveu a respeito dela no Código da Vinci, ela é uma organização muito poderosa. Então eu acho que vai ser realmente um candidato respeitável. Sabe? Agora, nós também já tivemos nesse curto espaço de tempo, Mário Negrão, uma amostra de que as coisas continuam exatamente como eram. Nós tivemos aí a não cassação de deputados confessamente envolvidos no esquema do mensalão, que é negado, não existem provas, eu não sei que tipo de provas ainda são esperadas, mas isso mostra que, na verdade, nós não vamos avançar muito. Eu sei que você é um otimista de carteirinha, sindicalizado, mas isso é uma amostra de que, do ponto de vista institucional, nós não continuamos patinando? Sim. E eu acho assim, vamos até, que eu fiz uma alusão a uma coisa, eu gostaria de ser mais claro agora comigo mesmo e dizer que crise é essa que eu vejo, né? Eu não sei se todo mundo vê como eu vejo, que crise que eu vejo. Assim, primeira crise é da credibilidade. Quer dizer, o que a gente está vendo agora, né? É uma correria para lá e para cá em busca da credibilidade, né? Por um lado, a credibilidade do governo, né, que bota um prego redondo no buraco quadrado e força de qualquer maneira. Quer dizer, se o indivíduo numa CPI não está testemunhando da maneira que queira, pega uma pinça e arranca ele dali e manda ele calar a boca, né? Se deputados caçados, você vê corporativismo funcionou direitinho para toda essa conversa de CPI, que frustração, só saiu 3 peixes mortos ali, né? E peixe morto ali que não vai fazer diferença nenhuma para o resto. Quer dizer, realmente o governo está encobrindo as suas sujeiras, né? O governo passado, como diz o Belmiro, também encobriu as suas sujeiras. Então, nós, o público, olhamos para aquilo, eu acho que muita gente deve pensar como eu. Eu olho para aquilo e me dá um desespero, que eu fico pensando, poxa, credibilidade é a base da negociação humana, né? Quando não existe credibilidade, é muito difícil um ser humano correlacionar com o outro. Porque senão você tem que estar produzindo provas a todo momento, né? Quando eu vejo em casais, por exemplo, o casal diz assim, eu tenho que provar tudo para o outro, você não tem que provar nada. Se vocês estão casados, você tem que confiar um no outro. Se você não confia nesse jeito, então não case, ou então resolva isso. Está mais ou menos a nossa crise. O governo perdeu a credibilidade totalmente com a gente. O que eu sinto que é outra crise é a crise do lado do governo, de perceber que essa credibilidade acabou. Quer dizer, aquele marido que já perdeu a credibilidade com a esposa, ele ainda acha que é o bacana, né? Mas a esposa já está falando mal dele até para a cabeleireira já. Então, isso é um péssimo sinal. Quando a mulher começa a falar mal do marido para a cabeleireira, o cara pode tomar cuidado, que alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, será que os políticos estão percebendo inteiramente e de uma maneira, digamos, eficiente, que eles não estão mais com essa bola toda e que nós não confiamos em mais ninguém? Essa é uma crise. A outra crise, que eu acho que vai ser importante, é o seguinte: será que nós vamos aprender mesmo a votar? Né? Os critérios que nós usamos para votar são muito questionáveis, né? E não importa se você está falando de direita ou esquerda. Até Mário Negrão numa crise de pessimismo. De pessimismo mesmo. Que eu acho que nós brasileiros não aprendemos a votar. Já está aqui um quarto de século depois da ditadura e nós não temos a menor ideia como se vota ainda. O Pelé disse isso e se deu mal, hein? Quem? O Pelé disse isso e se deu mal, né? Mas eu acho, eu me dou também. Mas eu acredito nisso. Eu acho que já passou do tempo, sabe? Está com aqueles filhos adolescentes, já passou do tempo, já devia estar trabalhando, já não fez nada ainda. Nós estamos demorando para crescer. Então a primeira crise vai ser a credibilidade do povo com o governo. A segunda crise vai ser o governo perceber que não dá para governar sem a credibilidade do povo.
Eles ainda podem puxar o Nildo aqui, mas até quando vai isso? Até quando vai a paciência? Quer dizer, os que tandem Lula, abutre paciência nossa. Né? Até quando a gente vai tolerar esse tipo de palhaçada? Né? Que o governo é totalmente imune à nossa opinião e ao nosso ponto de vista. E eu acho que a terceira crise vai ser a crise eleitoral, quer dizer, se a gente aprendeu ou não aprendeu a votar. Né? Então eu prevejo essas três. Eu acho que talvez, não sei se o primeiro concorda comigo, se você concorda, daqui a 100 anos, talvez seja isso que o historiador diria. Assim, olha, a hora que o Brasil aprendeu a votar e aprendeu a escutar, os políticos aprenderam a ouvir e o povo aprendeu a acreditar no governo. E não acreditar cegamente, mas acreditar de uma maneira crítica. Agora, se a gente pegar, Belmiro, essa linha de raciocínio do Mário, hoje pessimista, estranhamente pessimista. Olhando com razão, com o sinal contrário. Olhando com o sinal contrário. Trocado. Se nós pegarmos essa linha de raciocínio, é um fator que me incomoda muito, a gente até já discutiu isso. Não existe no Brasil sempre, parece que a gente sempre tem esse caldo de cultura para aventuras eleitoreiras. Quer dizer, você sempre está preparado para surgir alguém que prometa, sabe, mundos e fundos, fechar o Congresso, porque as pessoas, quer dizer, aquele cidadão que não tem muita informação, ele sempre se questiona, puxa, mas se esse Congresso não serve nem para botar os próprios corruptos... Se autodepurar, Se autodepurar, para que serve o Congresso? Né? Olha, Ney, isso aí é resultado direto disso que o Mário falou, que é exatamente quando as instituições não são capazes de se autodepurar, sempre aparece a tentação de alguém depurá-las, não autodepurá-las, né? Quer dizer, então, de repente, você está vendo um caso agora no Rio de Janeiro, por exemplo. O Exército no Rio de Janeiro, ele ocupou as favelas, a inteligência brasileira toda reagiu contra, os promotores correram para a justiça para dizer que era inconstitucional, os líderes comunitários, sabe-se bem como é que eles funcionam, todos reagiram contra, advogados falaram dos direitos humanos, mas a população aplaudiu. Né? Quer dizer, então, quando você começa a ter esses sinais de desencanto, a instituição não funciona. Isso é muito perigoso, quer dizer, isso realmente é muito perigoso. E nós, efetivamente, nós aprendemos da democracia até agora a parte litúrgica, a parte cerimonial. Votar, convenção partidária, reunião da comissão executiva, não sei o que lá, esse negócio todo litúrgico. Agora, nós não aprendemos ainda a nos governar democraticamente. Quer dizer, o Brasil não é governado democraticamente. Isso é uma grande tolice que nós dizemos. Isso é uma verdade. Por exemplo, você pega lá a pedra angular da vida econômica brasileira é a taxa de juros. Você sabe quantas pessoas decidem a taxa de juros no Brasil? 9. 9 pessoas que são 9 funcionários do Banco Central, nenhum deles eleito. Quer dizer, um cara desses que chega na hora e diz assim, a taxa de juros não pode cair mais do que meio ponto, ele tem maior impacto sobre a vida nacional do que os 600 congressistas. Então, nós precisamos aprender a nos governar democraticamente e não apenas praticar a liturgia da democracia. Você sabe, Belmiro, uma coisa... Desculpa. Não, uma coisa que você falou agora que me toca fundo, que é assim, você falou, na verdade, uma coisa muito interessante, que é a sincronicidade que deve haver e a cumplicidade que deve haver entre governo e povo. Né? E o meu pai falava uma coisa muito interessante que eu agora falei assim, meu filho, quando você for casar, a primeira coisa que você faz é leva a tua suposta esposa para dançar. Porque se ela conseguir dançar com você, quer dizer, se vocês conseguirem articular essa coordenação motora e ninguém pisar no pé do outro, ninguém jogar o outro no chão, esse casamento tem alguma possibilidade, né? Porque existe uma certa sincronia entre o outro, ou pelo menos uma intenção de sincronia. Eu, por exemplo, eu sou um péssimo dançarino, então eu piso em pés mesmo, mas eu tenho aquela boa intenção, né? Eu sempre acho que dessa vez vai dar certo, né? E eu tenho uma intenção de sincronicidade. E o que a gente vê no Brasil é uma falta de sincronia total entre o povo. Como se diz, o povo aplaude o exército, né? O governo não aplaude. Quer dizer, existe uma falta de cumplicidade e sincronia entre governo e povo, que eu acho, olha, eu elogio o Brasil, porque é um milagre que nós existimos, pois eu acho. O Mário colocou uma coisa interessante, governo e povo, mas que povo? Quer dizer, para que povo esse governo está governando? Isso é outra história. Olha, isso é uma coisa que nos caracteriza muito, né? Aliás, tem um livro do Zé Murilo de Carvalho, cujo título é muito mal traduzido, não, porque ele tirou do português, não. O livro chama-se Os Bestializados. Na realidade, ele pegou uma frase do tempo da Proclamação da República e disse que o povo estava bestificado com a Proclamação da República, né? Que é uma frase célebre. E no Brasil, efetivamente, sempre houve uma enorme separação entre a elite e a população. A elite política, a elite intelectual e a população.
Então a população é tratada assim como uma espécie de massa de manobra e nunca teve efetivamente uma participação cívica, política, né? E sempre foi manipulada. Então, você vê agora mesmo, quer dizer, o Brasil ele resiste a todas essas tentativas de mobilização. Eu vejo, às vezes, na vida universitária, as pessoas dizem assim, os militares são culpados porque nós não temos liderança jovem. Isso é uma outra tolice que está se dizendo. Os militares já saíram do país há 25 anos. Se em 25 anos você não conseguiu criar uma liderança acadêmica, uma liderança de estudantes, e o que você vê na liderança de estudantes? Você pega um grupo muito radical, de PSTU, não sei o que, ligado a tentar de alguma forma invadir a reitoria para conseguir levar a ferro e fogo algumas das suas causas, ou você vê o cara lutando pelo restaurante universitário e pelo passe escolar. Mas você perdeu aquela visão do estudante como sendo, né, a liderança cívica que estava se formando nas universidades. Isso acabou. Quem são os grandes líderes universitários que viraram líderes políticos? Atualmente você vê, esses caras que estão todos aí passaram pela liderança universitária, a não ser evidentemente o Lula, que não passou pela universidade. Mas o Serra, por exemplo, é um cara ex-presidente da Uni. Todas essas lideranças grandes saíram da universidade. Hoje em dia você não vê mais isso. Quer dizer, há uma grande apatia cívica, sabe? E isso responde mais ou menos a essa bestificação. O povo olhou bestificado, está mudando lá em cima, mas para mim não mudou nada, então... Mário, para encerrar essa semana, que foi uma grande amostra do que será o nosso ano, tem 2 fatos que merecem ser comentados. Primeiro é a presença numa das CPIs do publicitário Duda Mendonça. Se negar a falar, ele é uma pessoa contra quem pesa inúmeras acusações de irregularidades, pelo menos contra o fisco brasileiro. Ele entrou mudo, saiu calado, protegido por um habeas corpus preventivo. Está livre, leve, solto, fagueiro. Enquanto isso, em São Paulo, uma doméstica de 22 anos está presa desde dezembro porque roubou uma latinha de manteiga aviação, produzida no Triângulo Mineiro. Esse é o abismo do Brasil. Quer dizer, por quanto tempo ainda nós vamos ter que lidar com isso sem que isso exploda? Se é que isso um dia vai explodir. Aí você falou uma coisa importante, né? Porque isso é que eu sinto que é aprendizagem. Quer ver? Quem cria filho sabe disso, né? Sabe que tem 2 jeitos de você criar um filho. Um é você abandoná-lo à sorte e deixar com que as crises o formam e formatem, né? Eu acho que a maioria das pessoas vive assim, né? Fica esperando a vida dar um soco na tua cara para você fazer a mudança, né? Isso é uma maneira dolorosa e primitiva de evoluir. A outra é a da ação proativa, quer dizer, quando um pai pode dizer para o filho, né, que determinadas atitudes que ele está tomando vão dar mal, o filho acredita e evita aquilo. Quer dizer, você não precisa ter uma crise para aprender. Mas eu acho que dentro do nosso primitivismo ainda, acho que nós vamos ter que esperar uma crise mesmo, né? Eu acho que nunca vai ter, talvez não seja assim, crise militar, ou guerra civil, ou revolução, acho que não vai vir mais esse tipo de coisa não. Mas eu acho que talvez venha outro tipo de guerra. Agora é uma pena que o Brasil espera que as crises nos formatem, né? Que é uma maneira muito primitiva de existir. E outra coisa que eu acho, por exemplo, você pergunta, que explicaria esse fenômeno, né? De um político corrupto ser liberado por todos os seus colegas e depois uma outra pessoa humilde que vai lá roubar comida, talvez para a família, é execrada, né? Aí vem uma coisa de funcionamento, que eu quero falar as coisas dentro do viés da minha especialidade, né? Que é a relação transferida ou transferencial, né? É quando o governo, quando o povo usa de uma instituição, né? Não para fazer bem geral, mas para fazer um bem individual. Ou o indivíduo que vota, por exemplo, votou esquerda, não porque ele acredita na filosofia ou nas ideias ou na ideologia que forma a esquerda, mas porque ele tem raiva do poder econômico ou tem raiva de qualquer coisa e ele transfere os sentimentos pessoais dele para o voto dele ou para a atitude dele. Como você vê no Congresso, né? Que é mais importante eles resolverem o problema deles interno do que resolver o problema do país. Né? Quer dizer, se um deles é acusado, eles fecham, né? Eles se fecham em copas ali, como eles dizem dos médicos, né? Que fazem uma máfia branca. A máfia branca é pinto perto do que acontece no Congresso. Então, eu acho que a explicação é essa. Existe um elemento muito transferido aí. Quer dizer, as pessoas se apropriam da máquina do governo para resolver problemas próprios, né? Aí, quando chega no caso de uma pessoa dessa humilde que não tem poder político nenhum, ela é tragada. Lembra aquela frase bem antiga brasileira que caracteriza o Brasil, né? Como é que é? Para os amigos... Para os amigos, os favores da lei, para os inimigos, para os indiferentes da lei e para os inimigos, os rigores da lei. Os rigores da lei, quer dizer, eu acho que é por aí. Belmiro Rovede, escala de valores.
Uma latinha de manteiga aviação de R$ 3,29 dá pelo menos, até agora, 4 meses de cadeia. Um réu confesso com R$ 10 milhões não declarados ao fisco, Claro. livre, leve e solto. E aí, né, eu acho que exatamente esse é o passo civilizatório que, de certa forma, o Mário está insinuando que ele pode estar dando, e o que eu espero que dê mesmo, que é exatamente você romper o formalismo, porque isso acontece porque a justiça é essencialmente formalista. Pegou lá, bom, a moça foi presa em flagrante, então, de acordo com o artigo XPTO do Código, assim, ela está... então a lata de manteiga era com sal, então é crime hediondo de acordo com... né? Então, você é dominado, você é condicionado pelo formalismo. E, de repente, é preciso que você, os juízes, os promotores, rompam essa armadura formalista para o Brasil poder ter uma justiça substantiva. Você vê, por exemplo, isso aí é um juiz de bom senso para estar a mão na cadeira e dizer assim, olha, arquiva o processo, manda a moça para casa e estamos conversados. Mas o senhor infringiu a lei, a corregedoria vem em cima do senhor. Tá bom. Se o corregedor não tiver bom senso para ver isso, eu vou ter que penar. Quer dizer, como dizia o Bernard Shaw, o progresso se deve aos insensatos. Os sensatos só fazem coisas sensatas. O sensato só faz coisa que o outro fez antes. E nós estamos vendo isso. Por exemplo, quando um promotor no Rio de Janeiro vê o exército na rua para ocupar a favela porque roubaram armas dentro de um quartel do exército, que é a demonstração mais flagrante de absoluto de respeito à lei, quer dizer, quando o cara não respeita mais nada, né? Nem a instituição armada ele respeita, a primeira coisa que ocorre a ele é correr no juiz para dizer assim, isso é inconstitucional. Ele não está preocupado com a substância, ele não está preocupado em saber se o morro está dominado pelo tráfico, não está preocupado em saber se no morro não existe polícia, ou se existe polícia, se é o narcotraficante que é o cara que ministra a justiça. Você é estuprador, manda matar ele. Você roubou meu ponto de droga, manda matar ele também. Você, menino, me estenda a mão para dar um tiro na tua mão. Quer dizer, ele aceita isso, quer dizer, ele aceita a substância. Ele acha que não interessa, o que interessa é a forma. É o cara que acredita mais no atestado de óbito do que no cadáver, não é? Quer dizer, se tem um cadáver sem atestado de óbito, não tem cadáver. Agora, se tiver um atestado de óbito sem cadáver, certamente deve ter um cadáver, só que eu não estou vendo. Em dezembro de 2006, nós vamos fazer a autópsia desse cadáver. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o programa Cobras e Lagartos. É só um instante. Eu acho que a bebida não é uma coisa forte, assim, viu? Eu nunca cheguei a perder o controle, né? Na hora que você tá ali empolgada, você bebe e tá beleza, depois não... Confusão mental, descoordenação geral, visão dupla, desorientação. São 20 vezes maiores os riscos de acidente no trânsito. E a multa para quem dirige embriagado é de R$ 957. Alcoolismo é uma doença que vai tomando conta da pessoa devagarinho. Quem primeiro sente o problema é o estômago. Depois vem o fígado com a cirrose alcoólica. Beber ainda pode causar impotência sexual. Outro problema: as coisas que se faz na noite anterior e não são lembradas no dia seguinte. Os absurdos que se comete por causa da bebida envolvem todos que estão ao redor. São as brigas de bar, pessoas que faltam ao emprego por causa da ressaca. Todo mundo conhece filhos que perderam os pais para a bebida, mas para isso não existe multa. Documentário sobre o mundo da medicina dentro da Universidade Federal do Paraná. Olho Clínico, toda segunda-feira, 19h. UFPR TV, levando a Universidade Federal até você.
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Senhores, nessa semana o assunto já é antigo, mas ele precisou ser estampado na capa da principal revista de notícias do país, que é a revista Veja, que tem mais de 1 milhão de exemplares com tiragem, que é uma mulher que foi agredida recentemente, ou era agredida frequentemente pelo marido. O marido é um ator conhecido, Cadu Moliterno. Eu falo que esse assunto, quer dizer, ele voltou a ser discutido, mas na verdade ele sempre ocorreu. Por que a violência, existe uma explicação para isso, Belmiro Wolver? Por que a violência contra a mulher no Brasil é tão comum? Olha, o Mário entende mais disso do que eu, mas o... Como terapeuta. Como terapeuta, exatamente. Mas a nossa organização social não ajuda a entender um pouco como é que esse fenômeno funciona? Né? A ideia de... O Brasil, durante muito tempo, o marido, quando matava a mulher, era crime de honra, né? Vários foram absolvidos porque mataram a mulher por crime de amor, né? Houve vários casos no Brasil. A violência contra a mulher sempre foi considerada assim um ato de machismo, inclusive, né? Era assim uma espécie de crime tolerado na sociedade, né? A violência contra a mulher é uma das coisas, a coisa abjeta, uma coisa da mais absoluta. Bom, eu não posso usar o termo que nós estamos numa TV universitária, né? Mas tem a ver com aquela parte do corpo que os médicos chamam de escroto. Né? É um termo médico, né? É a mais absoluta escrotidão em português, claro. É mesmo. Não é? Dizer, então, eu acho que essa mulher do Cadu Moliterno prestou um serviço imenso ao país. Porque o problema da violência contra a mulher é muito visto na ótica do marido de baixa renda que bebe no boteco e chega em casa e agride a mulher. Daí ela, quando muito, ela pode ir a uma delegacia da mulher e, vez por outra, consegue levar alguma coisa à frente. Se não, faz uma reconciliação. E ela não, é uma mulher de expressão, ele é uma pessoa de expressão, foi absolutamente desmoralizado na matéria e merecia ser desmoralizado, e eu acho que isso vai mudar essa relação. Da mesma forma como o crime do Docker Street mudou a relação mudou o sentimento em relação aos crimes da honra. O Docker Street, como os mais antigos se lembram, matou a Ângela Diniz, que era Ângela Diniz, eu acho que é o nome dela, isso, que era sua amante, né? E depois disse que matou por ciúmes, tudo isso, e deu praticamente... 6 tiros, né? Deu 6 tiros nela. No rosto. E se não fosse a reação popular, ele teria sido absolvido. Mas a partir do Dock Street, acabou aquela história de que você matou porque você amava muito, então resolveu. E vem a história e apareceu o slogan do quem ama não mata, né? Mário Negrão, eu quando militava como repórter em TV aberta, algumas vezes eu fiz matéria sobre violência contra a mulher, e uma coisa que eu sempre ouvi na Delegacia da Mulher é que esse é um problema que ele, para a sociedade, parece que ele está restrito às camadas mais pobres da população. Para a sociedade é isso que parece, mas na verdade existe uma outra ponta do iceberg, que é a mulher de classe média alta, que não procura as autoridades, não procura a Delegacia da Mulher, no caso, e acaba procurando terapeuta. É ou não é? Procure muito. E olha, são corajosas que procuram, porque a postura da mulher perante o espancamento como o meu amigo falou, é da mais absoluta covardia um homem se prevalecer de uma coisa que eu acho que é fundamental quando um marido espanca uma mulher. Ele confia no amor dela, né? É o excesso de confiança no amor, quer dizer, é o indivíduo que sabe que ele pode aprontar o que quiser que ele vai ser perdoado. Né? E eu acho que isso é a maior covardia. Por exemplo, quando um filho bate num pai, acontece uma coisa dessa, né? É como se o pai tivesse com as 2 mãos amarradas atrás de si, porque o pai não vai reagir ao filho como ele reagiria a outra pessoa. Quer dizer, se uma pessoa entrar e empurrar ele do mesmo jeito, ele quebra o cara inteiro em 4. Mas o filho fazendo isso, existe um amor que impede. Então isso é uma tirania do amor. Quer dizer, é uma pessoa que maltrata você, mas como você ama ela, você perdoa. Olha, essa é o milagre, a beleza do casamento, porque a fragilidade de 2 pessoas que vivem juntas reside justamente nisso, de que eu gosto tanto da minha esposa, de que eu permito coisas com ela que eu não permito com mais ninguém. E cabe a ela, dentro do amor dela, respeitar isso e não abusar dessa condição.
né? Então, isso é abuso de confiança e abuso de amor. Como muitas vezes a gente tem amigos que a gente presume que a amizade é muito mais profunda do que realmente é e toma liberdades com esse amigo, que depois a amizade é cortada e a gente não entende por quê. Porque eu confiava na amizade, eu confiava no amor. Então, realmente, a covardia, eu acho, não é só de bater. Eu acho que isso nem é a covardia maior, porque muitas vezes isso acontece dentro de um estado de provocação também, onde outra provoca e tal, e o indivíduo não aguenta e reage. A covardia, isso é uma covardia muito grande, mas não é a maior. A covardia é o abuso do amor, né? O abuso da confiança. É como alguém, você chega em casa e põe a carteira tudo cheio de dinheiro em cima da mesa e você sabe que você está morando em família, ninguém vai abusar disso, né? Ninguém vai roubar do próprio pai, né? Mas quando isso acontece, mas quando isso acontece, é de desanimar. Então, eu acho que seria, agora vem 3 coisas, né? Eu acho que seria a consideração, digamos, pessoal. A condição psicológica disso. É uma condição que eu acho que talvez esse artista aí talvez sofra disso, que é uma doença que chama transtorno do controle de impulso. É um indivíduo que não consegue controlar seus impulsos. Normalmente, a pessoa que tem isso também não controla isso. Tem muitos políticos assim, né? Ele não controla o impulso sexual, quer dizer, o marido que quer transar na hora que ele quer, né? Ele não controla o apetite, ele não controla, às vezes, o uso de substâncias, né? Se você for olhar, por exemplo, dessa pessoa aí, né? E for fazer uma análise mais profunda, é bem possível que apareça alguns outros. Mas ele não controla esse impulso na frente de um cara maior do que ele, né? Claro que não. Aí essa é a covardia. Esse impulso é seletivo, né? Agora, eu acho que o outro viés, que o terceiro, sempre são 3, né? Que eu acho que é muito importante a gente lembrar, que eu acho que é outra crise que talvez o Brasil está passando também. Que é assim, quando é que não vão abrir mão do patriarcado, hein? Quando é que não vão abrir mão dessa história de que o pai pode abusar sexualmente de um filho, pode bater na mulher? Essa história da Veja, por exemplo, eu quero ver a tampa arrebentar mesmo quando mostrar o tanto que existe de abuso sexual dentro das casas. Pai abusando de filha, irmão abusando de irmã, primo abusando de prima, padrasto, enteado. Isso é um horror, gente. Olha que isso, os terapeutas já conhecem há muito tempo. Que isso é uma caixa de Pandora, que como o Belmiro falou assim, pouco aromático, né, em relação a algumas outras coisas, isso seria do pior aroma possível, mas é uma coisa que eu gostei de ver essa esposa do Cadu Monteiro, que ela foi muito corajosa, que ela abriu essa coisa, essa tampa agora, da privada agora, que nós não vamos ver só maridos batendo em mulher, isso é a pontinha de um iceberg. Os abusos que existem dentro de casa são horrorosos, horríveis, e isso nunca vem à tona, porque as próprias pessoas, a pessoa abusada tem mais vergonha de falar disso do que quem abusou. É que nem o caso do estupro, né? Que nem o caso do estupro. Eu sou obrigado a divergir do Mário em relação a pessoas que roubam os parentes, que eu tenho uma história deliciosa na minha casa. O meu avô era médico, bem sucedido no Rio de Janeiro e ganhava muito dinheiro. Naquele tempo não tinha SUS, não tinha convênio, não tinha nada. Mas ele estava metido na política, metido com integralismo. E a minha avó, muito prática, o que fazia? Todo dia ela se preocupava que eles não tinham nada, não tinham uma casa, não tinham nada. Morava em casa alugada. E meu avô ganhando dinheiro do lado e gastando com a política do outro. Então a minha avó diariamente roubava dele, da carteira dele. Quando chegou imagina o tamanho do roubo. Ela pegou o dinheiro e entregou para um tio nosso e disse assim, agora compre para mim um terreno. E ele comprou um terreno em Ipanema, imagine isso nos anos 30, né? E ela chegou para o meu avô e disse, olha, Belmiro, eu comprei o terreno, agora você faça uma casa em cima. Ele disse, olha, você tem toda a razão, Glória. Daí ele fez a casa só do dinheiro. Mas ela roubou um terreno inteiro da carteira dele. Agora, Belmiro, quando a gente fala em violência contra a mulher, existe um outro tipo de violência que existe muito na sociedade, está muito arraigado na sociedade, mas existe muito no meio empresarial, que é o que se chama de assédio moral. É uma violência moral. E parece que os homens também não perderam esse maldito hábito de exercer esse tipo de poder dentro de um ambiente de trabalho, um ambiente que é um ambiente competitivo. Eu tenho a impressão que, ultimamente, no ambiente empresarial, está mudando um pouco porque está aparecendo muita questão judicial envolvendo isso, né? Pessoas que se dizem assediadas moral ou sexualmente e que daí, por exemplo, elas provam ou alegam que a sua carreira foi prejudicada porque não cederam ao assédio. Viu, eu tinha uma promoção e eu não fui promovida porque eu não cedi o assédio do patrão, né? Eu não fui promovida porque ele queria me mandar para um lugar, ele
para se vingar da minha resistência, queria me mandar para me transferir e eu fui obrigado a sair da empresa. Então isso tem diminuído, mas realmente é um problema sério, né? A relação, principalmente porque no Brasil ainda a mulher não chegou na mesma proporção de outras sociedades, especialmente a americana, a assumir os lugares de mando nas empresas. Ainda são raras as mulheres no Brasil que têm posições de mando. Nos Estados Unidos isso já é comum, né? Então, resultado prático, via de regra, elas associam exatamente a sua vulnerabilidade a isso, a sua posição organizacional. Elas são secretárias, são assistentes, são técnicas, mas não são presidentes da empresa, não são diretoras, então elas não têm poder organizacional. E acabam muitas vezes sendo pressionadas mesmo. Essa questão do assédio moral, quer dizer, você tem muito esse problema, esse é um problema que é muito frequentado, que é muito trabalhado dentro dos consultórios, a questão não da violência física propriamente dita, mas a violência moral, quer dizer, a pessoa ser humilhada diariamente, isso principalmente por conta dos maridos? Sim, e olha só, agora tem uma coisa interessante, esse é um assunto bastante estudado hoje em dia, né? E a gente precisava fazer um reparo aqui. A questão não tanto quanto a violência física? Elas vêm igual, né? Quer ver? O abuso, na verdade, o abuso está apoiado em 4 pilares, né? É o abuso sexual, que é óbvio, 4. Né? O 4. O abuso psicológico. O abuso psicológico é aquele garoto que senta atrás da menina e fica puxando as tranças dela, puxando as tranças até ela gritar e a professora põe ela para fora de sala. Esse é o abuso psicológico, quando uma pessoa é perseguida. Tem o abuso moral, né? Que vem pela humilhação e às vezes pela mortificação. Mortificação é a humilhação extrema, né? Aquela que você tem vontade de morrer, né? Então você tem o abuso físico, o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso moral e finalmente o abuso físico. Olha, uma vez eu fiquei um mês em Nova York fazendo um curso praticamente só sobre abuso. E o que ficou interessante é que esses 4 abusos são integrados. É difícil você ver eles separados um do outro. Então, se a gente for de novo lá no Cadu Molhão, a gente pode ver que talvez, se a gente investigar mais a fundo, vai haver coisas assim, em que um persegue o outro, ou um humilha o outro constantemente, um bate no outro, e talvez ele também arranca umas transadas de madrugada que ela nem esteja tão afim, né? Se você for olhar, o abuso é uma questão de 4 pilares. Quando a gente encara um desses pilares isoladamente, a gente não consegue entender a questão profundamente. Mas quando você olha para as 4 coisas, você liga esses 4 tipos de abuso diferentes, aí faz um grande sentido para quem trabalha com isso. Eu, por exemplo, trabalho com isso todos os dias, essa é a minha rotina, né? Trabalhar com a questão do abuso. E o abuso sempre vem nessas 4 modalidades. Às vezes é mais um, às vezes é mais o outro, mas está sempre assim. Tá sempre associado. Quando a gente tratar, por exemplo, um abusador físico, se você só trabalha o abuso físico, você não consegue nada com a pessoa, porque ele continua xingando a mulher para os outros. É aquela história, quer ver o abuso moral? Quase todo casal tem isso, é quando casais não estão muito bem, sentam na mesa, né, e juntam muitos casais e um começa a falar mal do outro, assim, esse meu marido é um babaca, esse cara é um idiota, né? E fica falando na mesa. É bom de cama, ele come ele é bom de cama só, mas só come e dorme, não serve para mais nada. Ou então é um idiota, não ganha dinheiro e eu que tenho que trabalhar. Expõe o marido, né? No Desperate Housewives teve uma cena que foi a cena mais forte do filme, que era uma opção de casais jantando junto e falando da vida sexual. E a Brie, uma das lá, chegou e falou assim, o meu marido toda vez que tem orgasmo ele chora, né? E o cara morreu de vergonha dela fazer uma revelação dessa na frente dos amigos. Esse é o abuso moral. Então, quando a gente tenta atingir a questão do abuso por uma dessas pontas, a gente nunca consegue um sucesso, né? Tem que ver isso sistemicamente, tem que ver isso como parte de um movimento grande dentro da gente. E tem um elemento do abuso que é um elemento comum a todos, que é uma coisa chamada incongruência emocional. Quer dizer, quando eu estou perante uma força que é muito maior do que eu me rendo, né? O ser humano tem 3 comportamentos básicos, ou ele vai atrás do prazer, ou ele foge do desprazer, ou ele se rende à situação, né? E tem 3 sistemas neurológicos interessantíssimos que operam essa função. Mas o terceiro chama-se o Behavioral Inhibitory System, o sistema inibitório de comportamental, onde você, quando está perante um caminhão das Scania Vabis que vai te pegar, você não corre, você fica parado. Quem já caçou sapo,
no brejo, sabe que quando você vem com a lanterna... Quando eles existiam? Quando existiam, você vem com a lanterna e o fisgo, o sapo fica passivo. Ele deixa você ele deixa ser transpassado porque ele não tem coragem. O rato já não tem um BID tão bom e quando você encanturra ele pula em cima de você. O ser humano às vezes entra nas situações. O abusado está sempre no bid. Ele está perante uma força que é maior do que a dele. E quando você está assim, você só pode ceder. Agora, Belmira, não existe uma barreira que precisa ser quebrada na sociedade, que acontece muito nesses casos, que é assim, a vítima acaba virando ré. Por ela ter denunciado, ela acaba sendo vista, puxa, mas o que essa mulher? Essa mulher quer aparecer. Na verdade, isso que é uma coisa que acontece muito e as pessoas têm esse tipo de leitura na sociedade. Isso aconteceu muito com o caso do estupro, né? Inclusive porque advogados espertos queriam sempre levar a coisa para o lado de que teria havido uma sedução por parte da estuprada. Ela estava usando roupas insinuantes. Usando roupas insinuantes, fazendo caras e bocas. Eu acho isso o fim da picada, quer dizer, eu acho que por mais insinuante que você tenha querido ser, você não deve pagar a pena de ser estuprada. Quer dizer, eu acho que não há nenhuma relação de causalidade entre uma coisa e outra. Mas eu acho que na questão do abuso vai ser a mesma coisa. Vamos dizer, quer evidência? Apanhou a vida inteira, agora vai falar depois de tanto tempo. Por que não falou antes? Então provocou, a sociedade nem é muito cruel. A sociedade é muito cruel com a vítima, sabe? Ela não é comiserativa, não. Ela, ao contrário, ela vai começar a dizer, isso está mal contado. Vai ver também, ela é que nem mulher de malandro, que não sabe por que está apanhando, mas ele não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando. Quer dizer, nós temos isso na sociedade como um traço de crueldade quase que inerente ao comportamento social, né? Isso tem que mudar realmente. Tem que chegar e dizer, não, meu caro. Por mais que você tenha razões de desprazer com a tua mulher, você não pode chegar e agredi-la fisicamente. Isso é uma covardia, né? E isso pura e simplesmente é inaceitável. Isso não é um padrão civilizatório, é aceitável. Ponto. Acabou. É que nem a violência contra a criança. Quando eu vejo negócio de pai que maltrata filho ou que maltrata uma criança indefesa, me sinto como o Roberto Jefferson. Aquilo, né, desperta em mim as paixões mais primitivas, sabe? Se eu pudesse ir lá e fazer a mesma coisa com ele. Crimes contra a criança deveriam ter tratamentos de crime hediondo. Bem, por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência. Críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br ou pelo telefone 3313-2001. Até a nossa próxima edição.